Olá, tudo bem com você? Estamos aqui mais uma vez. Obrigado. Esse é o 35º vídeo dessa série de 40. E nós estamos finalizando hoje o nosso quarto propósito, falando de missão, falando de trabalho, falando de como que você vai usar tudo aquilo que você tem, tudo aquilo que te foi confiado, para que você agora possa, de uma forma, impactar o mundo. É o que a gente vai ver nesse quinto propósito. Hoje vamos falar de quando eu sou fraco, eu adquiro poder sobrenatural. Então, 4 formas de adquirir um poder sobrenatural quando nós declaramos, entendemos quão fracos nós somos. E esse poder é incrível. Vamos entender como é que a gente consegue acessar tudo isso. Vem comigo e vamos conhecer então, para poder impactar muitas pessoas. Primeiro a gente precisa ser impactado. E o primeiro de tudo, começar dizendo que Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Ele também escolheu os fracos para confundir os fortes. Com certeza você já deve ter ouvido essa passagem. Essa passagem lá em 1 Coríntios 1, 27 é tremendo, e eu quero começar com essa passagem, dizendo que todos nós temos fraquezas, temos uma coleção de defeitos, imperfeições físicos, emocionais, intelectuais, espirituais. Então é importante a gente entender que também há certas situações que são incontroláveis na nossa vida, como por exemplo, algumas restrições financeiras, problemas também com relacionamento. Mas olha, Deus escolheu eu, assim como Ele escolheu você. Por quê? Porque Ele gosta de usar os fracos. É verdade. Se a gente admite que nós somos muito, que nós temos muito, que nós podemos muito, que nós temos algum poder, que nós somos algo que queremos nos igualar a Ele, assim como fez Lúcifer lá no início da criação, assim ele foi derrubado do céu. E nós também, da mesma forma, se mantivermos o nosso orgulho lá em cima, a nossa soberba lá em cima, de nada vai adiantar, porque Deus não se agrada dos orgulhosos, mas Ele sente graça nos humildes. Então, o que nós temos que fazer? Nós não precisamos esconder as nossas fraquezas. Por quê? Porque Deus age de uma forma diferente da qual nós pensamos. Então, a partir do momento que nós deixamos de esconder e nós colocamos diante dele o quão fraco nós somos, aí ele se alegra, ele fala: agora eu vou começar a te usar de uma forma sobrenatural. É isso que ele quer. Se você ainda não descobriu isso, então vamos entender os primeiros pontos. Olha só, nem todas as pessoas são brilhantes e talentosas. Nem todas. Há pessoas que têm limitações, sim. Tem pessoas que têm certas dificuldades e aquilo acaba frustrando aquela pessoa porque ela tem uma deficiência talvez física, ou algumas têm deficiências grandiosas assim e depende de outras pessoas. Mas saiba, Deus vai usar esta pessoa, e mesmo aquela que cuida desta pessoa, é aí que vai manifestar o seu grande poder. Então vamos entender quais são as 4 formas de adquirir um poder sobrenatural nessa fraqueza. A primeira delas é admitir a fraqueza. É isso mesmo. Então a gente começa admitindo a fraqueza. Quando a gente confessa as nossas imperfeições, primeiramente para Ele, a gente vai confessar: Senhor, não consigo fazer isso. Essa minha limitação me impede. Não. Ele quer usar esta sua limitação para dizer: basta. Isso que você tem, essa sua limitação, eu vou usar para minha glória. Então use para glorificar a Ele, para dizer: é Ele. Se não for Ele, eu não posso, eu não consigo. E é assim mesmo. Nós temos que entender e admitir que nós somos dependentes, completamente dependentes. Quer ver 2 situações extremamente interessantes que aconteceram na história? A primeira foi com Pedro, quando ele admitiu. Jesus chega diante dele e fala: Pedro, tu és Pedro, que quer dizer rocha, e sobre esta rocha, sobre esta pedra eu edificarei a igreja. E aí Jesus aponta para ele dizendo: mas sobre mim, sobre eu que sou a pedra angular, a igreja, ela vai se edificar e o inferno não prevalecerá sobre ela. Nesse momento Pedro admite que Jesus é o Filho de Deus, Ele é o Cristo, o enviado.
Então até então ele não tinha admitido, porque Jesus estava conversando com os discípulos e perguntando para eles quem ele era. Eis que Pedro vira e diz para ele: tu és o Cristo, o ungido, o enviado. Então ele reconhece e o aceita. A partir desse momento que ele o aceita, aí sim Jesus passa a fazer parte da vida dele, o ministério dele depois admite uma forma grandiosa e poderosa. Um segundo homem, grande homem de Deus, foi Paulo, o apóstolo Paulo. Após ele ter tido um encontro, ele caiu do cavalo e depois de 3 dias ele acorda, e quando ele acorda que ele mesmo foi usado por Jesus para que possa levar a mensagem a todo mundo, ele já acorda com um poder sobrenatural que ele não sabe de onde vem. Mas ele entende que a partir daquele momento que ele o aceita, ele passa a ser de perseguidor o perseguido. Por quê? Porque ele falava mal, e daquilo que ele falava mal, a partir desse momento ele passou a sofrer por isso. Então entenda, a grande poder de Paulo, que ele entendia que era perseguir a Cristo, usar a sua autoridade. Veja que exatamente com isso Jesus derruba ele do cavalo, e quando ele se levanta, o poder, aquele que ele achava que era o poder, se torna a sua fraqueza, e Deus enche, e aí sim, com poder sobrenatural de poder declarar o evangelho e anunciar para todas as pessoas, se torna um poder sobrenatural. Então ele admitiu trazendo para a nossa realidade hoje, nesse tempo que nós estamos passando, nós vimos na posse, no início do nosso presidente, ele faz uma menção muito interessante. Ele usa um slogan: Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. O que ele faz? Ele entrega a nação nas mãos de Deus. Então este ato faz com que eu não sou capaz, eu não tenho poder, mas eu reconheço quem tem. Então ele admite que quem tem poder é Deus. Ele entrega nas mãos de Deus: Senhor, está nas tuas mãos. Por quê? Porque conheci a verdade, conhecereis a verdade vos libertará. Está em João 8:32, ele admite, ele diz: se tu és o caminho, a verdade e a vida, mostra para este povo, mostra para esta nação, conduza, porque eu não posso. E quando ele reconhece isso, o que acontece? Coisas sobrenaturais, e você pode ter certeza que coisas sobrenaturais estão acontecendo neste tempo, na nossa nação, no nosso mundo, e Deus vai impactar o Brasil de uma forma sobrenatural, por um ato, por um simples sim de declarar: tome conta, está em tuas mãos, não sou eu quem tenho, eu estou apenas administrando. Como nós vimos no vídeo anterior, nós somos administradores, mas o poder vem dele. Nós precisamos reconhecer isso. Então é o segundo ponto. Vamos nos regozijar na fraqueza. Sim, se alegrar na fraqueza. Nós precisamos nos alegrar na fraqueza. Por quê? Se nós não contentarmos com a nossa fraqueza, Deus não poderá se glorificar com ela. E nós muito menos podemos dar a Ele a devida glória, né? Porque tudo vem dele, tudo é por Ele, tudo é com Ele, para Ele. Paulo dizia que a minha graça te basta, Senhor, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando sou fraco, aí é que sou forte. Quantas declarações, Paulo passando por inúmeras tribulações, ele admite e diz: se Deus não é comigo, eu não posso, eu não consigo. Houve um momento em que Paulo, muito orgulhoso por tantas revelações excelentes que ele teve, Deus, o próprio Deus, envia um espinho na carne mandado por Satanás para esbofetear o próprio apóstolo Paulo, e ele reconhece que o seu orgulho não poderia sobrever, não poderia vir à tona. Então ele reconhece a sua fraqueza e ele admite que ele precisava se alegrar naquela tribulação, naquela aflição, naquela angústia. E ele tinha que entregar a Deus: eu reconheço que eu dependo de Ti, eu sou completamente dependente. Nesse momento ele acessa um poder também sobrenatural. E isso vai fazendo com que ele vá subindo de níveis espirituais. É nisso que nós estamos falando. Quando nós estamos numa missão, se nós estamos acessando esses níveis espirituais, esses poderes que Deus quer colocar sobre nós, é quando nós permitimos, aceitamos e entregamos. Ele diz: é isso, é assim que eu quero te usar, que eu preciso e que eu vou te usar. O terceiro momento é quando nós compartilhamos a nossa riqueza, as nossas fraquezas com as pessoas de forma sincera. Sim, teve um homem que reconheceu as suas fraquezas.
mas foi muito difícil de admitir. Gideão, quando ele tinha que derrotar todo um exército, Deus diz para ele: eu quero apenas 300 homens. Vou resumir: apenas com 300 nós venceremos 135 mil. A proporção era 1 para 450, ou seja, algo sobrenatural. Como 1 com 450 era possível vencer? Deus estava mostrando naquele momento que ele tinha poder sobre Israel. Israel reconheceu o Deus que eles serviam, porém não reconheceu ainda a Cristo, mas está aguardando ansiosamente pela sua volta, que virá em breve. Então nesse momento é interessante porque ele reconhece a grandeza de Deus. Um grande homem, Hudson Taylor, um dos heróis da fé, dizia: todos os gigantes de Deus são pessoas fracas. Você pode admitir que é um grande homem, mas você pode ser um gigante diante de Deus, admitindo a sua fraqueza. Aí sim, Ele vai te levantar, Ele vai te exaltar. Assim, os humilhados serão exaltados. E aqueles que são os exaltados, aqueles que são os orgulhosos, esses serão humilhados. Esse, então, é o terceiro ponto. Agora, de que forma sincera nós admitimos que somos vulneráveis? 4 pontos simples. Primeiro deles, sobre as nossas falhas. Sim, aquilo que eu não quero fazer eu faço, e aquilo que eu não quero errar, isso eu acabo cometendo, dizia lá Paulo em Romanos 7,19. Então, admitir as falhas. O segundo ponto, as nossas frustrações. Paulo agradece por todas as suas frustrações que ele passou, pelos problemas que ele teve nos naufrágios e todas as perseguições, e ele se alegrava o tempo todo, ou seja, ele admitia suas frustrações e colocava diante de Deus. O terceiro ponto são os medos. Quando Paulo vai visitar os coríntios, o apóstolo Paulo chega lá, ele está completamente com medo, ele está angustiado, ele se sente fraco, mas ele tem uma missão, ele é louco por anunciar aquela missão de que faz com que as pessoas sejam impactadas pela mensagem. Ele vai para cumprir, ele não está preocupado com os seus medos, com a sua fraqueza, com as angústias. Ou seja, no momento de fraqueza, Deus o coloca sobre um poder e usa de uma forma sobrenatural. E o quarto ponto que nós entendemos quando nós reconhecemos a forma ao qual nós vamos acessar esse poder é gloriar-se na fraqueza. Quando nós gloriamos, quando nós damos graças a Deus pela nossa fraqueza, por aquilo que nós não podemos, aí sim se completa. Por quê? Porque você pode ser um troféu para a graça de Deus, ou você pode ser você mesmo. Você pode ser o que você quiser ser, ou aquilo que Ele te criou para ser. O que você prefere? Não se limite, ou não limite Deus, escondendo as suas fraquezas. Use-as. Coloque diante dele para que ele possa usar, e para que dessa forma pessoas sejam influenciadas. Muito melhor do que impressionar as pessoas, é que nós nos tornemos influenciadores. Seja um grande influenciador. Que Deus possa influenciar a sua vida para que você possa impactar a todos. Que Deus abençoe. Não se esqueça, se inscreve, compartilha, manda para um amigo, faz um comentário, mas faz alguma coisa, ok? Grande abraço e te encontro amanhã. E vamos falar do quinto e último propósito, encerrando essa série, os últimos 5 vídeos. Agora, como você vai impactar a todas as pessoas ao seu redor, usando a sua mensagem, a sua missão, o seu propósito de vida. Um forte abraço, Deus abençoe. Valeu!